gente tem o grupo de trabalho 1, é o kit básico, então a gente vai falar um pouco sobre essas questões de legalização. Danço, logo existo, como a gente relaciona as informações, os relatórios que tem a ver com essa questão do planejamento, e também de como avaliação de cada etapa, quanto vale o show, tá? Ainda existem vagas também para esse grupo, com essa ideia de pensar um pouquinho em valores, cachês, custos, etc. Qual é a realidade de trabalhar nesse mercado semi-formal, semi-informal, mas a gente pensar economicamente também. E planilhas e sapatilhas, trazendo um pouco essa ideia da profissionalização da gestão. Esses são os grupos de hoje. Bom, mais uma vez vou tentar aqui fazer o exercício reflexivo, sendo advogado do diabo da coisa aqui. Porque, na verdade, eu tenho uma ansiedade com relação a todos esses momentos em que a gente discute a necessidade de a gente sair da informalidade, no seguinte sentido. Entendo e concordo com a lógica de que a gente precisa, para que a gente tenha instrumentos inclusive para complexificar e entender de um outro jeito a lógica de organização do mercado profissional na arte, a gente precisa se adequar, ou pelo menos entender com mais propriedade como é que as regras de funcionamento estão dadas e como é que a gente se relaciona com isso. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa muito quando a gente entende isso como um modelo dado, né? Assim, falo porque nós, lá no Couve-Flor, Mini Comunidade Artística Mundial em Curitiba, a solução que a gente encontrou nesse momento, nessa conjuntura, é de fazer parte de uma associação de artistas que é bem mais ampla do que o nosso métier específico, o que nos faz ter um contato com artistas de diversas áreas, partilhar as responsabilidades e os benefícios de um CNPJ, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu não me sinto satisfeito com a lógica de entendimento de que, para que eu possa exercer a minha profissão, eu preciso ser uma empresa, né? E me parece que a gente entende essa situação como uma situação dada, sendo que a gente tem notícia de modelos de organização de organização do mundo do trabalho em outros países do mundo que não levam isso em consideração, em que você pode ser autônomo, ser artista, receber pelo seu trabalho sem necessariamente ser constituído como uma pessoa jurídica. E aí me parece que a gente não pode perder de vista a importância de a gente trabalhar nesses dois campos, não só de se adaptar a um modelo que está dado, que não atende às nossas necessidades e a nossa demanda de trabalho, de organização, enfim, trabalhar, não achar que é suficiente a gente se adequar a esse modelo, e sim, mais uma vez, né, ontem a gente falou muito sobre isso também, pensar em outros modelos e como é que a gente pode se articular, inclusive, para flexibilizar e repensar esse modelo de organização do mundo do trabalho que está colocado aqui no Brasil. Enfim, é só uma reflexão. Eu acho que esse ponto que o Ricardo colocou é fundamental, é até uma das coisas que eu não falei. Eu acho que a gente tem duas etapas que podem acontecer simultaneamente. Uma é estar legalizado para não essa questão da como era a lei da solidariedade, responsabilidade solidária. É difícil a gente trabalhar juntos com uma pessoa ilegal ferrando a outra. Isso é uma questão que eu acho que a gente precisa realmente dar esse passo para a legalização, por um lado. Por outro lado, a gente precisa também ter informação e descobrir o que é que realmente a gente precisa fazer para reivindicar, para que exista uma flexibilização disso, ou de que formas que a gente possa proteger alguns contextos até mais frágeis, que de repente não necessitem dessa legalização, porque talvez não faça um turnê nacional, porque talvez seja uma coisa super local. Eu acho que a gente não pode também pegar e pasteurizar e
dizer todo mundo tem que fazer isso, mas eu acho que dentro da dança contemporânea profissional brasileira hoje, é uma coisa inevitável essa legalização. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ir para o governo, ir para o Ministério do Trabalho e pedir essa flexibilização que a gente precisa, que eu não sei qual é, porque ninguém está discutindo qual é essa flexibilização. Pensar de que formas que a gente pode refletir, né, a situação legal dos artistas, que a situação de impostos e a situação legal para a atividade artística possa ter um estatuto diferenciado, mas a gente não tem isso hoje. Uma coisa que, por exemplo, que eu já identifiquei dentro do funcionamento do Panorama é a questão dos impostos dos artistas estrangeiros, que é uma coisa que a gente está tentando trabalhar em conjunto com os outros festivais e outros festivais até de outras áreas. Por exemplo, se tem uma ideia, o imposto de um artista, de um cachê de artista nacional, se ele não vem sob o caráter de intercâmbio cultural sem pagamento de cachê, ele gasta mais ou menos 47% sobre os gastos da vinda e do cachê desse artista em impostos trabalhistas e sindicais. Nacionais? Não, nos estrangeiros. Então, a gente está pensando em ver como que a gente pode trabalhar junto com o Itamaraty e com o Ministério do Trabalho, por exemplo, ver se não existe uma questão, se essas companhias vêm para cá para trabalhar em contextos que não é um show da Madonna ou um contexto super comercial, como que pode haver uma flexibilização para um trabalho em contexto de formação de público, em contexto de preços populares, em contexto de experimentação. Não dá para se tratar todos os tipos de artistas que vêm da mesma forma. É muito diferente, como disse, o show de um artista pop e uma companhia de dança experimental que vem fazer um trabalho aqui, são tratados pelo governo da mesma forma. Da mesma forma que eu acho que os artistas nacionais, não existe uma lei que, não sei, talvez vocês possam me falar isso melhor, mas que alivia a questão tributária em relação a uma empresa artística que talvez seja de interesse público, em relação a uma empresa qualquer que está produzindo salsichas. Não sei como está essa situação. Não, eu acho que o que tem para uma empresa comum, no caso da empresa artística, é pior pela questão sindical, que tem uma cobrança que eu acho meio alta. Enfim. Mas, Ricardo, eu concordo com você. E eu não acho que você... Ricardo, né? Eu não acho que você esteja falando coisas diferentes. Sabe por quê? Você não está pregando uma ilegalidade. Você está questionando, com toda razão, a existência de outras formas. Quando você fala as pessoas, eu sei de formas de outros países que as pessoas trabalham como autônomos, eles não estão trabalhando ilegalmente, eles estão trabalhando como autônomos. Provavelmente tem uma carteirinha de autônomo. A questão é se a pessoa física ou pessoa jurídica, não importa, mas é dentro da lei. E aí eu acho legal, eu acho importante esse questionamento que você faz, porque a gente não tem que trabalhar com uma forma única. E nem tem que trabalhar com uma forma imposta ou com um modelo dado, mas sim buscar outros. Eu acho que tem, a gente está começando, mas eu acho que tem sim outras formas, eu acredito. E a gente tem que buscar mesmo. Agora, não simplesmente trabalhar ilegalmente, que eu não acredito que seja isso que você esteja propondo, né? Mas outras formas eu acredito sim que existam e que a gente deva buscar. E mesmo quando você é diferente de uma questão trabalhista, de uma questão contratual e de uma questão de pensamento, como acredito que seja o couve-flor. Ninguém vai procurar. Você pode procurar o couve-flor, desculpa, eu estou falando meio de fora, tá? Mas a impressão que eu tenho é que se eu vou fazer um festival, vou promover um debate, vou fazer alguma coisa, eu vou procurar este movimento como caminho, como orientação para
formação, para a formatação artística deste evento. Mas eu não vou contratar a empresa Couve-Flor. É diferente. A parte contratual não tem a ver com o movimento que existe e que é fundamental. Como é o Arte contra a Barbárie. Não é uma entidade com estatuto, com CNPJ, com nada. Agora é de um trabalho fundamental. Eu acho que nós somos prudentes as coisas. Mas eu entendo e concordo com você. Acho que a gente tem sim a obrigação de procurar outros caminhos.